professor Rodrigo, é uma satisfação recebê-lo aqui na TV Balde Branco para falar sobre a importância da vacinação da vaca prenha visando a saúde das bezerras. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Acho que é um bate-papo bem interessante, bem importante para a gente abordar e divulgar aí essas informações. Ótimo. Então, para começar, professor, em que situação ou quando essa estratégia se faz necessária no rebanho? Pensando que a gente tem um grande número de doenças que são endêmicas, ou seja, que sempre estão presentes, a vacinação da fêmea, buscando a imunidade do bezerro, buscando ter uma certa imunidade nesse bezerro, é sempre importante. É difícil a gente pensar em alguma situação onde a gente vai conseguir não vacinar a fêmea pensando no bezerro. Então, de forma geral, sempre é importante. E dentro dessa prática, quais são as vacinas mais utilizadas, que seriam mais necessárias no geral dos rebanhos? Uhum. Sim, eu acho que a gente pode colocar aí do ponto de vista temporal, para a gente ter um raciocínio. A primeira vacina que a gente pensa que seria importante, já visando lá na frente a saúde do bezerro, seriam as vacinas relacionadas ao aborto ou nascimento de fetos fracos ou natimortos. Né? Essas vacinas são bastante importantes para evitar, né, para que a gente tenha a gestação tranquila e para que esse animal não nasça pouco viável. A primeira delas é uma vacina que é obrigatória no Brasil, que é a vacina contra a brucelose. Ela é obrigatoriamente dada de 3 a 8 meses em todas as fêmeas, né, na idade de 3 a 8 meses, e tem uma certa possibilidade também, utilizando uma outra tipo de vacina, que é a ARB51, de ser dado depois de 8 meses também. Mas a vacinação de 3 a 8 meses é obrigatória. Além disso, a gente tem alguns outros patógenos que podem causar esse tipo de doença, né? O aborto ou o nascimento de fetos fracos ou comprometidos do ponto de vista imunológico, que seriam as vacinas contra 2 vírus, principalmente, que eu destacaria aqui, que é IBR e BVD, são vírus bem conhecidos e bem disseminados no nosso país, e as vacinas contra leptospirose, que também normalmente são dadas ali na mesma fase. Essas vacinas já são dadas nos animais quando eles entram na reprodução. Então, a novilha, quando ela vai ser encaminhada para a reprodução, ela vai receber normalmente 2 doses, isso é bem importante ser dito. E um pouquinho mais para frente ali, os adultos, quando estão no segundo ciclo em diante, né, no segundo prenhez em diante, eles vão sempre receber pelo menos uma dose anual. Né? No caso do BR-BVD, uma dose anual é considerada suficiente, enquanto para leptospirose, normalmente a gente recomenda 2 doses para que esse animal mantenha um certo nível de imunidade ali e não sofra aborto, ou não comprometa o bezerro. Isso é até um ponto interessante, porque algumas das vacinas comerciais que a gente tem, elas vêm tanto com IBR, BVD, quanto com leptospirose. É uma vacina que tenta proteger esses quadros clínicos de forma ampla. Desse caso, por exemplo, você tem uma vacina única, que tem tanto IBR, BVD quanto leptospira, você vai ter que vacinar 2 vezes ao ano. Se você usa uma vacina com IBR, BVD e outra com leptospirose, você pode usar a de IBR, BVD uma vez por ano e a de leptospira 2 vezes por ano. Essas são as primeiras vacinas que eu acredito são bem importantes ali, a gente está pegando bem no início, né? Pensando em aborto, no nascimento desse animal. E aí a gente tem uma série de outras vacinas que aí vão depender bastante também da casuística, de questão de diagnóstico dentro daquela propriedade, que são vacinas para proteção ou para redução do impacto de diarreia, pneumonia. Essas vacinas, em geral, são dadas também na fêmea gestante. E aí eu acho que vale lembrar um ponto importante aqui. Independente da vacina, do que você está querendo proteger, essa transferência de imunidade para o bezerro só vai acontecer se esse animal fizer uma boa ingestão de colostro. Então, não adianta ter um bom programa de vacinação das fêmeas se você não tem uma boa transferência de imunidade passiva, uma boa colostragem. A gente sabe que o bezerro não recebe nenhum tipo de anticorpo, não há uma passagem, vamos dizer de uma forma mais leiga, assim, uma passagem de imunidade da mãe para o bezerro durante a gestação. Então, ele nasce ali com o intestino, vamos dizer, aberto,
para receber essas imunoglobulinas, esses anticorpos e células que a fêmea vai transmitir para ele, que é o que a gente quer induzir ao longo da gestação dela, através dessas vacinações. Então, é bem importante, eu acredito, ressaltar isso. E dessas vacinas, são bem comuns você ter produtores utilizando, mas não é uma recomendação tão ampla. A gente tem que olhar caso a caso. Né? Pneumonia e diarreia são doenças bem comuns, tem uma incidência muito grande, né? uma morbidade muito grande, mas a gente precisa saber em qual faixa etária que está. É muito importante, eu acho que eu tento sempre estimular isso, realizar o diagnóstico etiológico, entender o que está causando aquela diarreia, porque nem sempre o que está causando o maior impacto dentro da propriedade, nem sempre é o que a gente tem na vacina. Então, é importante a gente pensar nisso, porque às vezes coloca uma certa expectativa, né, na vacina para tentar prevenir a doença e não é bem aquele problema. Muitas vezes também a gente vai investir na vacina e aí o problema vai persistir, porque é um erro de manejo, um erro de transferência de imunidade passiva, como eu citei, não vai adiantar vacinar se tiver uma transferência de imunidade passiva. Bom, pensando primeiro em diarreia, a gente tem uma série de vacinas para prevenção ou redução do impacto de E. coli. A gente tem vacinas que contêm antígenos de salmonela. A gente tem algumas vacinas que têm também Clostridium perfringens de tipo C, que causaria uma diarreia sanguinolenta em bezerros, que não é tão comum, mas também é importante. Rotavírus é uma causa viral de diarreia bastante comum, normalmente autolimitante, não tão grave, mas é também relevante. Todas essas vacinas normalmente vão ser dadas na fêmea, 2 ou 3 doses. Uma dose a gente sabe que dificilmente é suficiente. E essas 2 ou 3 doses vão ser dadas 90, 60 ou 30 dias antes do parto. Então, repara bem que a gente está dando um intervalo entre cada dose e o intervalo da última dose para que aquela fêmea tenha tempo de produzir anticorpo, mobilizar esses anticorpos, mandar para o leite, o colostro, e aí, então, quando o bezerro nascer, ele vai ter a chance de ter o contato com esses anticorpos que vão, então, ficar circulando e protegendo ele. Então, das vacinas contra a diarreia, que é uma vacina bastante importante nessa situação, eu destacaria esses patógenos. De novo, é importante lembrar que diarreia normalmente é muito fatorial, então apenas a vacina não vai solucionar um problema. Se você tem um índice, uma ocorrência de diarreia que está fora ali do padrão, está interferindo muito com o manejo, com a rotina, procure diagnóstico para entender o que está acontecendo e não encare a vacina como uma solução única do problema. A gente dificilmente consegue solucionar um problema de diarreia, mesmo se for específica, vamos supor, rotavirose, está tendo um surto de rotavirose, somente a vacinação dificilmente vai conter aquele surto. Essa vacina contra a diarreia, ela tem uma certa efetividade, mas ela não vai prevenir os quadros de uma forma tão ampla. Ela vai reduzir principalmente o impacto, letalidade. Então, eu gosto muito de enfatizar isso, porque muitas vezes a gente vê quadro de diarreia e aí os 2 erros mais comuns é não diagnosticar, não saber o que está causando diarreia ali e querer entrar com as vacinas contra a diarreia esperando que vai solucionar. E normalmente colocar toda essa expectativa na vacina que vai alterar completamente a ocorrência de diarreia. Né? A gente saindo um pouco, né, falando de vacina, está até saindo um pouco aqui, ficando bastante falando de diarreia, mas uma outra sugestão que eu tenho, assim, antes de abordar qual vacina que eu vou utilizar e tudo, é olhar a faixa etária. Essa transferência de imunidade do bezerro, além de ser essencial, ela tem um período conhecido. Então, se essa diarreia está acometendo os animais depois de 60, 70, 80 dias, a gente tem que pensar num processo de vacinação deles, não só das fêmeas. Então, é muito importante a gente lidar com qual patógeno está acontecendo, isso é um ponto, que está causando aqueles quadros. Diagnóstico laboratorial, muito importante para a gente entender o que está acontecendo e fazer uma intervenção antes que aquilo aumente e tal. E o segundo ponto, entender qual a faixa etária que aquilo está acontecendo, qual a dinâmica da diarreia. Diarreia não é a mesma coisa, tem patógenos que vão causar diarreia exclusivamente em animais até 5 dias de vida, outros em média com 10 dias de vida, outros patógenos só vão acometer os animais mais tarde. Então é importante ter esse discernimento.
E aí sim, depois de avaliar o manejo, introduzir uma vacina de diarreia. Perfeito. Agora, professor, eu fiquei assim meio na dúvida, quando você começou a falar de brucelose também, visando a vaca prenha, né? Isso, visando a vaca prenha. Por quê? Brucelose, leptospirose, a gente, IBR e BVD também, essas 4 doenças são vistas principalmente como doenças reprodutivas. A gente pode dizer que o principal sinal clínico que a gente tem é o aborto, mas a gente tem também nascimento de animais fracos. Então, pensando já no aumento da viabilidade desses animais, a gente tem que pensar nessa vacinação para evitar o aborto e também nascimento de animais fracos. Um outro detalhe importante que BR e BVD, BVD, ele pode causar o nascimento de animais permanentemente infectados. Então, a vacinação constante do rebanho, tentando manter um nível de imunidade, também vai prevenir esse animal que a gente chama, que é o grande problema no caso dos quadros de BVD, né? Esse animal permanentemente infectado, conhecido como PI. Né? Ele transmite muito o BVD e desafia muito os outros bezerros. Né? Então, você ter um nível de vacinação bom no rebanho vai prevenir também a saúde do bezerro nesse sentido. A gente falou um pouquinho também ali de vacinas para pneumonia. Pneumonia é, sem dúvida, um outro problema muito marcante em bezerros. Né? Sempre a gente fala muito dessa tríade, né? Diarreia, pneumonia e tristeza parasitária. E elas estão interligadas entre si, por isso que é tão comum a gente ter reclamações ali concatenadas das coisas, né? E a pneumonia segue o mesmo padrão que eu citei para a diarreia. Né? A gente tem que tentar diagnosticar principalmente qual momento está acontecendo aqueles quadros de pneumonia, onde eles estão se concentrando, qual faixa etária eles estão se concentrando. E aí olhar o manejo. Primeira coisa é essa. Então, o que está acontecendo antes? Existe algum fator de estresse? Existe um bom controle de temperatura? Como está a umidade? Tentar olhar fatores associados à pneumonia. Só então, após entender qual o momento que está acontecendo e se existe algum fator de manejo possível de ser alterado que está favorecendo, né, sendo um fator predisponente, aí entrar com a vacina. E essas vacinas também são utilizadas na fêmea, pensando no bezerro, com toda essa ideia de transferência de imunidade passiva também. E essas vacinas são dadas também, podem ser dadas 60, 30 dias antes do parto, normalmente 2 doses. Um detalhe que é marcante, como se tem diarreia, a gente pensa em vacinar a fêmea quando o bezerro a gente está tendo muito quadro de pneumonia em bezerros, numa faixa etária até 70, 80 dias, né, que é quando ainda tem imunidade materna funcionando bem ali. Quando a gente tem quadros de 90 dias para cima, com bezerros com idade de 90 dias ou superior, provavelmente a gente precisa de uma melhor imunização desses animais, de pensar na imunização desses animais. E aí não é bem o caso da transferência de imunidade passiva. Né? Tem uma relação, claro. Uma colostragem ruim sempre vai favorecer uma série de doenças ao longo da vida do animal. Por isso que a gente fala tanto de colostragem. Mas é importante focar nisso, lembrar que a gente precisa olhar qual faixa etária para então entender se há algum erro ali na fêmea e não no bezerro. Dependendo da faixa etária, a gente vai focar no bezerro, dependendo, a gente vai focar nessa vacinação nas fêmeas. Agora, mais uma coisa assim, essa vacinação na vaca prenha, essa imunidade ocorre, vamos dizer, automaticamente para o bezerro? Assim, eu tenho algum período? Não, então, não há, após essa vacinação, o que a gente está querendo ali é basicamente induzir anticorpo na fêmea. A gente não consegue induzir no bezerro, no feto, de forma alguma, né? Isso é uma característica muito marcante que a gente tem nos bovinos. Então, qual que é o objetivo? Induzir o máximo de anticorpo na fêmea para que quando houver o nascimento, esse bezerro faça a ingestão de colostro. No colostro que a gente vai ter um anticorpo, que a gente induziu via vacinação, entendeu? E aí sim há a transferência de imunidade. Por isso que é muito, eu estava citando agora há pouco ali, que é muito importante a gente lembrar que não adianta vacinar bem a fêmea apenas. A gente tem que ter certeza que aquele bezerro vai ingerir a quantidade necessária de colostro com a quantidade necessária. Senão, a vacinação da fêmea vai ter sido jogada no lixo. A gente não vai conseguir induzir uma imunidade nesse bezerro. Bom, e por tudo que o senhor falou aí, o fato de vacinar as vacas prenhas
não quer dizer que depois pode meio se negligenciar nas vacinações, Exatamente. vacinações dos bezerros, né? Perfeito. É um ponto muito importante, né? A gente não pode negligenciar a vacinação do bezerro, então a gente tem que ter um calendário sanitário pensando na indução da imunidade do bezerro via fêmea, mas lembrando que a partir de um dado momento a gente tem que focar também no bezerro, voltar para vacinar esse bezerro contra as doenças que forem relevantes ali naquele rebanho. E muito importante, como você citou e lembrou aí, não fazer uma conexão direta. Eu vacinei a fêmea, o bezerro vai estar protegido. Ele vai estar protegido dentro de um certo nível, né, que vai depender do desafio, se houver uma boa colostragem, do ponto de vista de quantidade e qualidade. E uma outra questão também é nunca negligenciar o manejo, né, fatores predisponentes, porque eu introduzi uma vacina. Né? Vacinas não são mágicas, elas vão dar um apoio maior para o animal tentar lidar com aquela doença, mas elas não fazem mágica. Então, a gente precisa sempre pensar que a vacina é um a mais, mas eu tenho que estar ali vigilante com relação aos fatores predisponentes. Assim, só para citar alguns: diarreia, matéria orgânica no ambiente, ocorrência de tristeza parasitária, ela vai predispor tanto a quadros de diarreia quanto a quadros de pneumonia, presença de animais doentes, se for possível, sempre tentar tirar aquele animal, né, não deixar ele tanto em contato com os outros animais, ele vai ser sempre uma fonte maior, né, de micro-organismo para desafiar os animais que ainda não estão doentes. A gente está vivendo isso muito agora, né? Isso está sendo muito dito agora com o coronavírus, né? Tentar pegar quem está doente e isolar. Isso sempre foi feito também em bezerros, quando é possível. Às vezes o manejo não permite, né? Mas sempre que é possível a gente faz esse tipo de manejo. Enfim, então tentar não negligenciar os demais fatores porque eu introduzi uma vacina. Né? Não colocar tanta fé que a vacina resolve tudo. E porque a gente sabe que não resolve. Ela é uma ótima ferramenta. Isso tem que ser utilizado no momento correto, desde que a gente consiga também fazer uma boa transferência de unidade para o bezerro e desde que a gente mantenha os outros fatores todos controlados dentro. Perfeito, professor. Agora, para a gente encerrar esse bate-papo, quais seriam as principais vacinas agora para os bezerros que o senhor acha que são o que não pode negligenciar, não pode deixar para depois? Bom, do ponto de vista de vacina para bezerro, nos primeiros meses de vida ali, até 3 meses de idade, 90 dias, a gente não deve vacinar o bezerro via de regra. Por quê? Esse bezerro vai receber a imunidade passiva da mãe. Se eu vaciná-lo com a grande maioria das vacinas, existe uma exceção, algumas exceções eu vou citá-las, mas a grande maioria das vacinas, se eu tentar vacinar esse animal muito cedo, né, com 60, 50 dias de vida, eu vou ter uma interferência da imunidade que ele recebeu da mãe com a imunidade que a vacina vai tentar induzir. E aí eu acabo perdendo ambos, né? Acabo deixando esse animal menos protegido. Então, normalmente, o protocolo vacinal em bezerros começa com 90 dias. Uma exceção que é importante, que há disponibilidade aqui no Brasil, é uma vacina que é intranasal para a pneumonia viral. Né? Essa vacina tem 3 patógenos virais comuns e ela pode ser dada no primeiro dia de vida. Por quê? Ela vai ser nasal, então não vai ter contato com os anticorpos que esse animal adquiriu da sua mãe, né? A imunidade materna ali, passiva. Essa é uma exceção, ela pode ser utilizada a partir do primeiro dia de vida. Mas, via de regra, a maioria das vacinas não podem ser utilizadas tão cedo. Então, a gente preconiza que comece a vacinação dos bezerros com 90 a 120 dias de vida, que ali já caiu um pouco a curva de anticorpo materna. Né? E aí, as vacinas que são muito importantes em bezerros são várias. Né? Eu destacaria, pensando em regiões endêmicas para a raiva, a gente tem que vacinar contra a raiva, é extremamente importante. A gente tem que lembrar das vacinas que são obrigatórias, né? E aí é para o rebanho todo a vacina de aftosa, mas a vacina de brucelose, ela é obrigatória e é muito importante. Lembrando que brucelose é uma doença, além de causar aborto, retenção de placenta e possível nascimento de animais fracos, ela também é uma zoonose, então ela pode infectar seres humanos, então é bastante importante. Aí essa vacina de brucelose é dada de 3 a 8 meses. Assim como a vacina de raiva, a gente tem que dar 2 doses de algumas outras vacinas, a partir de 3
de 3, 4 meses de idade. Então, enquanto a vacina de brucelose é uma vacina viva, a gente vai dar uma dosezinha no bezerro, a gente tem uma série de vacinas que não são vivas, vacinas que não podem ser dadas apenas uma vez. A gente precisa do reforço vacinal. Então, eu citaria aí como vacinas importantes a de raiva, que eu já citei, pneumonia, é uma vacina que tem sido muito utilizada, vai depender da casuística de cada local, mas é uma vacina bastante utilizada e que tem uma importância, é um quadro clínico muito comum nos bezerros. A clostridiose, é uma vacina que vai prevenir ali uma série de doenças, de botulismo, diarreia, causado por perfringens, mionecroses, o famoso carbúnculo sintomático, a gangrena gasosa. Carbúnculo sintomático é a manqueira, tem vários sinônimos, né? É uma doença endêmica no Brasil e que tem associação muito grande com locais que já tem histórico de ocorrência. Se ficar sem vacinar, questão de 1 ano, a gente começa a ter casos de novo, de morte súbita, aquele tipo de morte que traumatiza bastante, né? O animal bem, de repente, no outro dia, vem a óbito. E, deixa eu ver o que mais? Só, né? Eu acho que essas são talvez as principais ali que a gente tem. Existe uma série de outras vacinas que podem ser dadas, mas eu acho que deve ser analisado caso a caso. É muito importante que o produtor tenha um auxílio veterinário para discutir o que ele tem ali de doença, né? Sempre com apoio laboratorial, para ele introduzir as vacinas. Mas pensando no bezerro, acredito que vacina contra raiva, brucelose, as vacinas contra as clostridioses são extremamente importantes. E dali em diante a gente tem um protocolo mais à frente de vacinação de algumas outras doenças. Ótimo, professor. Foi muito esclarecedor aí a sua entrevista, né? E agradeço mais uma vez aqui pela TV Balde Branco. Eu que agradeço, João. Foi um prazer imenso. Precisando, estou à disposição.